Se ele não for raiz, nós usamos o procedimento de separação, ou seja, de divisão, de um nó não raiz. Certo? Ele obtém o pai, através da função obtém pai. Ele, para um caso ou para outro, ele insere no pai os itens, o item B, depois obtém o número de itens do pai, que vai ser n, e para uma variável j variando de n menos 1, que é o último elemento, até o índice do item, índice menos 1, o que, que ele faz? É variando de menos 1 em menos 1, o que, que ele faz? Ele desconecta um filho do pai e conecta um pouco à frente. Então, é exatamente isso que ele faz. Ele desconecta de uma posição e conecta na posição imediatamente seguinte, para abrir espaço para que ele possa inserir na função seguinte, no pai, o novo direito. Que é o novo direito? O novo direito é o nó que nós acabamos de criar, que vai ficar à direita. E no novo direito, nós inserimos o item C, e nós conectamos o filho 2 e o filho 3. É isso aí, a divisão. Acabou. A divisão é uma função também um pouco complicada. Talvez seja o caso também de você dar uma estudada com calma e ver exatamente o que acontece. Bom, então as principais funções são exatamente inserir e separar, né? E nós temos as outras funções que continuam sendo funções auxiliares, como obter o próximo filho, aquela função que pega o valor, né, verifica a posição do valor e retorna o filho do nó correto, né? Ele vai faz uma variável j igual a 0, enquanto j for menor que itens, ele faz, se o valor é menor do que o nó obtém do nó índice j, ele retorna, né, a função nó obtém filho índice j, né? Se e faz o j igual a j mais 1. Se não, terminado esse laço aqui, ele não retornou aqui. Se ele não retornou aqui, ele retorna aqui, que é criar, chamar a função nó obtém filho, passando para ele o valor índice j. Observe que a função nó, esse obtém filho aqui, é aquela função do nó, obtém um filho, quando você já passa para ele um índice do filho que você quer. Então, ele simplesmente manipula, aqui ele verifica se ele manipula o valor j, e esse valor j é que vai me indicar qual caminho a seguir na busca do próximo filho. A seguir nós temos a função mostrar árvore, ou seja, a função mostrar árvore. Ela simplesmente chama outra função, passando para ela os parâmetros, de onde começa na árvore, qual é o nível e qual é o número do filho por onde começar. Então, apenas para setar os valores iniciais. Na mostra árvore propriamente dita, ela vai imprimir nível, o número do filho, e vai seguindo esse passo aqui. Se o nó não for vazio, ela mostra o nó, calcula o número de itens e imprime cada um dos itens separadamente usando essa função aqui. Outro número de itens, ela vai imprimir, obtém filho, e mostra árvore. Ela é recursiva, né? Quer dizer, de certa forma, ela, quando imprimir os nós de um nível, ela exatamente chama ela mesma para imprimir os nós do nível mais 1. Então, ela é uma função recursiva que vai imprimindo toda a árvore nó após nó. Bom, e aí nós terminamos todas as definições necessárias para o funcionamento da nossa árvore 234. Foi um programa suficientemente complexo, mas bem interessante. Aqui nós temos a nossa função main, né? O programa principal que será executado se nós chamarmos o programa a partir do Python direto, do interpretador, que não é executado quando a gente importa o módulo. É para isso que serve esse if aí no começo. E aí a gente faz o que? A gente limpa o vídeo, a gente cria um objeto chamado árvore da classe árvore 234 e inserimos alguns valores para começar a criar a árvore. O valor 50, o valor 40, o valor 60, o valor 30 e o valor 70. A partir desse ponto a árvore já está criada, já tem uma série de valores, 50, 40, 60, 30 e 70 já estão inseridos. A seguir imprime o menu. Então, enquanto é verdade, ele imprime, escolha a sua opção. M para mostrar, R para inserir, P para procurar, S para sair. Ele pede para digitar a sua opção. Então, se a opção for M minúsculo ou maiúsculo, ele mostra a árvore. Se a opção for I minúsculo ou maiúsculo, ele pede o valor para inserir. Se a opção for P minúsculo ou maiúsculo, ele pede o valor que você deseja procurar. E chama a função procurar do objeto árvore, passando para ele o valor.
Se o retorno for menos 1, vocês viram lá em cima que o retorno pode ser menos 1, é porque, aliás, se o retorno não for menos 1, é porque ele foi encontrado. Se o retorno for menos 1, ele foi não encontrado. Então, se você escolher a opção S, ele sai do programa. Ou se você escolher qualquer outra coisa, ele vai imprimir que a entrada foi inválida, que não funciona. Então vamos aqui executar de fora do Python isso aqui. Chamar o interpretador. Programa 64. E aí, está aí o nosso menu. Significa que a esse momento nós já temos uma árvore criada com aqueles valores. Se nós quisermos ver, basta escolher a opção M. Está aí. No nível 0 nós temos um filho, que é um filho 0, cujo valor, que tem apenas um item de dado, que é 50. Vocês podem ver exatamente aqui. Exatamente aqui. No nível 1 nós temos dois filhos, o filho 0 e o filho 1. Um tem dois itens, 30 e 40, e o outro tem dois itens, 60 e 70. Bom, se nós quisermos inserir, a opção I, podemos colocar mais valores, de novo, colocar mais valores, e de novo, colocar mais valores. Bom, agora vamos ver como é que está a árvore agora. A árvore já aumentou bastante. Nós temos, continuamos com um filho no nível 0, na raiz, cujos dados agora são dois itens de dados, 50 e 70. No nível 1 nós temos três filhos, o filho 0, o filho 1 e o filho 2. Um filho está completo, com os três itens de dados, outro filho tem um item de dados só, o outro filho tem um item de dados. Significa que, se nós inserirmos qualquer coisa que passe pelo nível 1 filho 0, esse nível 1 filho 0 vai ser dividido novamente. Então, se nós pegarmos valores aqui, sei lá, entre 12, 30 ou 40, ou menor que isso, nós vamos ter que dividir esse nó. Vamos testar isso aí, então. Vamos inserir, vamos pegar, por exemplo, o valor 25, e agora vamos mostrar. E agora, perfeitamente, ele foi dividido. Nós temos agora, no nível 0, apenas um filho, que está no momento completo. No nível 1 nós temos os filhos 0, 1, 2 e 3. Temos 4 filhos, é o máximo que ele pode suportar. Mas veja só, no filho 0, nível 1, nós temos 2 itens, 12 e 34. No filho 1, 1 item. No filho 2, 1 item. No filho 3, exatamente 2 itens. Então, e aí você pode continuar brincando com essa árvore. Se vamos procurar um valor, escolher a opção P. Então, se o 40 pertence, aí ele responde encontrado. Exatamente, encontrado. Vamos procurar, se quisermos procurar mais, se essa árvore um valor 120 existe, então encontrado perfeitamente. No valor 25 existe, então encontrado, e assim por diante. Porque o valor 230 existe, encontrado, e assim por diante, S para sair. É assim que nós concluímos então esse estudo inicial de árvores 2, 3, 4. É isso aí. Bom, nós vamos ver agora somente uma pequena relação das árvores 2, 3, 4 com as árvores vermelho pretas. Nós podemos ver que uma árvore 2, 3, 4 com apenas 2 nós, ela é exatamente equivalente a uma árvore vermelho preta. Você tem 2 filhos e você poderia equivaler isso a um nó preto. Se você tem 3 nós, então você usaria uma dessas duas configurações aqui. Você tem 2 itens e 3 nós, você passaria um item para cima, né? Esse item aqui seria até um processo parecido com a divisão do nó. E o segundo item passaria para baixo. Você, obviamente, continuaria com os 2 filhos à esquerda ou à direita, né? Desde que você passasse esse item para cá. Então você teria duas configurações possíveis. Para 4 nós, você teria que o nó central subiria, passaria a ser um nó preto, e os 2 nós à direita e à esquerda passariam a ser nós vermelhos. E você teria o WX, filhos esquerdos, filho do nó esquerdo, filhos direitos, filho do nó direito. Seria uma forma de você representar essa árvore como uma árvore vermelho-preta. Com relação à eficiência, elas têm mais ou menos o mesmo tempo de busca, né? A árvore 2, 3, 4 ela ganha porque ela tem menos níveis, ela desce menos níveis. Então ela tem um ganho de tempo em termos de procura por um nível. Mas em compensação ela tem uma pesquisa que é feita em cada nó pelos itens que é uma pesquisa linear. Portanto, é praticamente linear, né?
Portanto, o ganho que ela tem com relação ao ganho de profundidade, ou seja, ela diminui a profundidade, ela tem a perda nas pesquisas que são feitas em cada entidade. Então, isso acaba compensando o ganho que ela tem em relação às árvores vermelho-pretas com a perda que ela tem em relação à busca pelos itens de dados. Então, uma coisa sai basicamente equivalente à outra, e você tem que aí uma estimativa da complexidade seria log de n.